íntegro lá, dentro da Babilônia, como José lá no Egito, como Paulo, abandonou tudo. Atitude, amados. E a gente vê poucas pessoas assim, né? A gente vê poucas pessoas assim. Vamos ser essas poucas pessoas para contaminar santamente os outros com atitudes? Às vezes a gente quer pagar com a mesma moeda. Você é cristão, amém, amado? Você é cristão. Quantas vezes você quer sair da casinha, querer tomar uma atitude de Caim, e o Espírito Santo fala para você, não faz, você acaba fazendo. Você já fez isso? Espírito Santo, porque ele fala, não incomoda, ele está lá te convencendo e você acaba fazendo. Porque na história de Caim, Deus falou com ele. E Deus continua falando, ele te adverte para que você não faça. Para que você não tome essa atitude, você acaba tomando. É igual a gente fala para o filho, não faça, não faça, não faça, não faça. O filho está ouvindo, e vai, faz tudo ao contrário, daí apanha. E aí você não sabe por que acontece. São as atitudes. Amém? Uma outra coisa na vida de Caim, por que ele era mau? E ele levou ele a cair profundamente, ele começou a se envenenar. Ele tinha a incapacidade, diga comigo assim, incapacidade de assumir responsabilidades. Ele não gostava não, sabe aquela pessoa, o banana e a banana? Não gosta de assumir responsabilidade. Não gosta, por quê? Caim, ele foi um covarde. A Bíblia diz no capítulo 4, versículos 5 e 6, mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Então, ele não queria mudar. Ele tinha passado aquilo, aconteceu, ele não quis mudar. Tanto é, o que aconteceu depois? Ele vai e mata o seu irmão. Ele não tinha essa capacidade. Quantas vezes, amados, em certas atitudes, você ao invés de querer mudar, você fica brigando para não mudar. Para não querer transformar aquela situação e tomar outra atitude. E o que vai acontecer? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. E o pecado não brinca. E ele não é vitamina. Porque a Bíblia diz assim, que a carne é fraca. E tem gente que acha que o pecado ele é vitamina porque fica pecando. Não é vitamina, ele vai matar. Ele mata. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado terrível. Porque além do pecado mata você, mata os outros também. Porque contamina, é uma praga. Ele vai contaminando e vai matando outros. Coitado daqueles que estão do seu lado. Porque um pecador homem dentro de um lar, ele acaba com a família. Uma pecadora, um exemplo, não estou falando assim genericamente. Mas uma pessoa ali, vivendo nas atitudes erradas, uma mulher, ela contamina toda a família. Os filhos estão tudo lá. Por quê? Paulo ele falou assim, que uma massa que é santa vai santificar, mas uma massa que é maligna vai contaminar tudo. Amém? Vamos mudar nossas atitudes lá dentro da nossa casa? Vamos ter a capacidade de assumir, eu errei. Amém? Você já errou e assumiu alguma vez? Isso tem que ser constante, amado, porque a gente sabe fazer bem mesmo, sabe o que é? Errar. Então a gente tem que saber melhor ainda, confessar, pedir perdão, porque para errar, para pecar, a gente sabe perfeitamente. Então vamos aperfeiçoar as nossas atitudes de perdão, amém? De recomeçar de novo, de não ser um covarde. Porque a gente tem aquela idealização, que se você for pedir perdão, você é um fraco. Não, não se rebaixe. Você já viu isso? Não se rebaixe. Ah, amados, o evangelho, o reino é diferente. Covarde e fraco é aquele que fica com o nariz empinado. Porque dentro do reino tem súditos, amém? Nós servimos um rei. Quando o povo de Israel pediu um rei, Deus falou através de Samuel, vocês querem? Você sabe o que é viver no reinado? É você trabalhar tudo para o rei, tudo que vocês têm é do rei, nada é de vocês. Não, nós queremos, porque as nações lá têm. Eles perderam o reino que era maior, que era o todo-poderoso. E é isso mesmo, mas dentro do reino. Esse dinheiro que você tem não é seu, amém? É do rei. Por isso que a gente tem uma dificuldade terrível de ofertar e dizimar, porque é nosso, não é do rei. A gente muda as coisas, a gente inverte. A gente fica igual Caim. Caim era tudo dele. Ele pegou alguma coisa ali jogada ali, uma abóbora bichada lá, sei lá o quê, e trouxe lá para Deus. E às vezes a gente vem desse jeito e pensa que vai passar Deus para trás. Então tenha capacidade, amém, de assumir responsabilidade. Você está errado? Assuma, amém? Amém? Uma outra coisa na vida de Caim, que o levou a cair profundamente, é viver a vida como se fosse uma competição. Ele competia com o irmão dele. O irmão dele era um adversário. Ele falou, eu tenho que matar esse miserável porque ele é melhor do que eu.
E Deus viu que ele é melhor que eu. Isso que é duro, né, amados? Quando Deus vê. Ele viu que Deus viu. Então é uma competição. Quantos de nós, às vezes, dentro da igreja, dentro da casa, no trabalho, competindo? Não, porque tem que ser competitivo hoje. Então, e começa a competir, e pisa nos outros, e não tem ética, e vira aquela coisa diabólica, e você se torna um maligno lá dentro da tua casa, lá no trabalho, lá na escola. Por isso, amados, não faça como Caim. Caim vivia a vida como uma competição. Era uma guerra para ele. Tudo ali para ele, ele tinha que ser o melhor. E no reino, amados, não tem melhor, não tem maior. O maior é o rei, amém? E todos são súditos, amém? Amém? Então não precisa viver em competição. Você tem que sim se esforçar, você tem que melhorar. Mas não para querer ser melhor do que um, do que o outro. Você tem que querer ser melhor do que você mesmo, amém? Aí é sadio. Mas do que o outro, você nunca vai poder ser melhor do que a pessoa que está do teu lado. Amém? Porque é transitório isso. Você acha que você tem uma capacidade maior do que aquele. Daqui a pouco amanhã ele está superior, aí você fica naquela competição, você nunca vai ser feliz. É a questão até das coisas materiais, você nunca vai ter o melhor carro. Porque amanhã vai ter outro que vai ter um carro melhor do que você. Você nunca vai ter. Por isso, amados, viva uma vida diferente da de Caim. Amém? E não uma competição. Vamos ajudar, amém? E quando você tiver bastante, porque Deus só tem um propósito para te dar bastante, amém? Bastante dinheiro, bastante felicidade, bastante para que você dê para quem está do teu lado. E às vezes a pessoa fica querendo ser próximo, e pensa que Deus vai dar. Mas para que Deus está te dando? Ah, não, para dar para minha família. É só para sua família, para você atingir todos quantos você puderem. Eu tenho assim uma ideia comigo, que eu preciso alimentar uma nação, pelo menos, o mínimo. E você? Fome zero não é do Lula, é da igreja. É a sua função, amém? Amém? E o povo fica tudo desesperado. Imagina, amados, você saciando a fome desse povo e o evangelho correndo solto. É isso que você tem que ter no teu coração e parar de viver uma competição de querer só para você. Amém? Amém? Caim, ele tinha uma outra coisa que o levou a cair também, muito rápido. A valorização exagerada de si mesmo. Ali no capítulo 4, amados, esses versículos, no capítulo 4, versículo 16 e 17, são tremendos. A Bíblia diz que Caim, ele pega, faz toda aquela lambança, como a gente diz, né? Erra um monte lá, errar é humano mesmo. Só que sabe o que ele faz? Ele sai dali brabo com Deus. Como, Deus? O Senhor joga essas coisas nas minhas costas? Vão me matar por aí, Deus. Que mão pesada é essa? Ele sai, casa, arruma uma mulher lá. A Bíblia diz que ele encontrou uma mulher, casou, engravidou a mulher teve um filho chamado Enoque. Quando a gente fala de Enoque, pensa que aquele homem que foi arrebatado. Não, que lá é um antes, teve um outro. Porque toda a raiz de Caim, preste bem atenção, toda a genealogia de Caim foi maldita e maligna. Toda. Que coisa. Se você procura depois, Adão teve um filho que a linhagem dele foi santa. Mas de Caim foi terrível. Foi uma geração macabra. Aqueles homens violentos que criaram armas de fogo hoje, armas de metais, guerreiros violentos. Foi da linhagem de Caim. Mas a Bíblia diz que ali no capítulo 4, versículo 16 e 17, ele saiu, teve aquele filho, pegou uma cidade e deu o nome do filho dele. Sabe como que significa o nome Enoque? É como se fosse assim, idolatria. Ele pegou uma cidade e fez uma religião. Talvez você nunca olhou com esses olhos. Mas ele pegou a cidade, ele colocou o nome da cidade Enoque, que significa consagração. Ele pegou a cidade e fez uma religião. Já tinha uma religião. Ou seja, já tinha um Deus. Ele criou uma religião para ele. Miserável, né? A religião das atitudes más. Parece que tem até dentro hoje, infelizmente. Ele criou uma religião para ele. E ali ele foi o grande sacerdote daquela religião. Caim. Imagina como que eram os membros daquela igreja? Amados, todos com o mesmo coração daquele líder. Ele fez aquilo que ele tinha no coração. E ele formatou, ele colocou aquilo naquela religião. Porque ele tinha uma valorização de si mesmo. Ele falou, tudo que eu tenho eu vou passar, e não tem como, a gente passa mesmo. Tudo que ele tinha, ele não quis mudar as atitudes dele, e ele ainda fez uma religião e acabou com a linhagem dele.
E por isso que a linhagem dele foi uma linhagem maligna, terrível, que você olha na Bíblia e você vai vendo homens terríveis, porque a atitude do pai, daquele homem, pôde levar uma nação, uma geração inteira a se acabar. A Bíblia diz ainda que Caim, ele tinha um espírito crítico. Era um crítico igual aquele que ainda bem que ele não veio aqui. Criticava até ele. E uma vez eu ouvi uma frase que quando o murmurador, o crítico, não tem de quem falar, de quem criticar, ele olha para o espelho e ele critica ele mesmo. Eu já vi essa cena. Ele não tem o que falar, ele vai criticar e falar dele mesmo. Ah, mas você não muda mesmo, você não presta, mas você tem que ter mais dinheiro, você tem que fazer isso. Por quê, amados? Isso está dentro dele e se não tiver ninguém, é ele mesmo. E é uma luta dele mesmo, que ele está criticando ele mesmo. E a Bíblia diz no versículo 9 que ele teve muitos questionamentos com Deus. Até eu falei uns aqui. Ele questionou muito. E são questionamentos atuais. Por exemplo, questionamento do plano de Deus. Ele questionou o plano de Deus. Ele falou, por que o senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha? Como Deus? Que plano é esse? Deus maligno. O senhor tem que aceitar tudo. Que a gente faz desse jeito às vezes. Né? Por que o senhor não me abençoa? Questionando os planos. Amados, Deus faz o que quiser. Eu estava lendo. E até Deus me deu uma mensagem sobre aquela história da viúva que foi lá perseguir. E o juiz era iníquo. O juiz era bravo. E aquilo que eu vi naquele juiz é Deus. Deus faz o que ele quiser. Amém? Se ele quiser matar todo mundo aqui, ele mata. É ou não é? Quiser mandar um tsunami, nem dá para fazer aqui. Né? Deus é Deus. Você vai questionar com Deus? Mas não. O Caim que vive hoje, ele questiona os planos de Deus. Porque é assim, porque é assado, porque é cozido. Depois nós comemos tudo na virada do ano. Porque as pessoas querem ensinar Deus. As pessoas querem falar, Deus é desse jeito. Deus, e aí a pessoa fica brava na igreja e quer falar, Deus, ó, o pastor está errado, Deus. O que é isso, Deus? E começa a brigar com Deus. E tem gente que incentiva a brigar com Deus. Não briga não que você vai perder. Jacó foi louco, saiu mancando, rastejando. Amados, nós temos que aprender uma coisa, que não dá para questionar os planos de Deus, amém? Jó, ele questionou um pouco por causa dos amigos dele, falou, ó Senhor, eu sei que nenhum dos seus planos serão frustrados, todos vão acontecer. Amém? Vão acontecer. E seja você rinchando, que às vezes a pessoa... Seja você bravo, seja do que for, vai acontecer os planos de Deus. Amém? Você não vai conseguir mudar os planos de Deus. E outra coisa que esse crítico fazia era questionar os métodos de Deus. Como que Deus fazia? Como às vezes a gente quer falar para Deus fazer de uma maneira assim que seja mais fácil para mim cumprir. E não, amados, Deus vai fazer do jeito dele, na hora dele, e do jeito que ele quiser, como outro questionamento que ele teve, que era do tempo de Deus. E às vezes a gente fica falando, Deus, por que o Senhor está demorando? E a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que ele é longânimo. Sabe aquela pessoa bem pacienciosa? É Deus. Ele fica esperando. Deixa ele para lá, é igual aquele peixe, né? Já está pego no anzol, deixa ele ficar mansinho, porque ele está muito rebelde. Aí o peixe bate para lá, até o peixe cansado, aí o pescador puxa. E a Bíblia diz que o Senhor, ele era pescador, e nos faz pescador de homem. É desse jeito, paciência, amém? Paciência, e o Senhor vai realizar, amém? Mas espera. E a Bíblia diz, amados, para concluir aqui a vida de Caim. Caim, ele se achava muito rejeitado. E às vezes, quantas vezes né, você acha que você é rejeitado? Né? Tem gente que pensa que é rejeitado por Deus. Deus não rejeita ninguém, amém? Mas como que ele rejeitou Caim? Aí sim, por causa das suas atitudes. Então, se você não quer ser rejeitado pelo Pai, não quer ser rejeitado por Deus, mude suas atitudes, amém? Mude as suas atitudes, como que você tem feito, como que você encara a sua vida. Caim, ele encarava a culpa diferente, ele queria esconder, cadê teu irmão? E olha que coisa interessante, amados. Deus, ele coloca pessoas para a gente cuidar. E o irmão dele já tinha matado, né? Não sei, ele falou rápido. Não sei onde está meu irmão, mentiroso. E a gente tem a cara de pau às vezes de mentir, né? Não tem problema. E se parecer com o diabo. Porque a Bíblia diz em João 8,44 que os mentirosos é o diabo. E a Bíblia fala, quando fala de João 8,44, fala de Caim. Porque ele mente desde o princípio, já junto com Caim. Satanás mentindo. Não se achou verdade nele, amados. Vamos viver uma vida de atitudes certas e verdadeiras.
O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele quer que nós mudemos as nossas atitudes. Caim não entendeu quem que era o adversário dele. Sabe quem que era o adversário dele? As atitudes más dele. Sabe quem que é o seu inimigo? Ou o seu amigo? Sua atitude. Como que vai estar a sua atitude? Boa ou má? Será sua amiga ou sua inimiga? Amém? Por isso, amados, a vida de Caim foi terrível. Tem uma versão da Bíblia que diz que ele se tornou um vagabundo. E só tem uma palavra para vagabundo, que é o diabo. Jó capítulo 1. Aonde você está, diabo? Estou vagabundeando pela terra, né? Ou estou rodeando a terra. A Bíblia diz que Caim se tornou um vagabundo, andando pela terra, errante. Ninguém matava ele. Claro que ele morreu, foi um sinal de um tempo. Ele viveu bastante para sofrer bastante. Aquela pessoa que fala, está sofrendo, difícil de morrer, né? Amados, nossas atitudes trazem consequências terríveis. O sangue de Abel, ele fala, porque a alma, ela está no sangue. O sangue falava. O sangue fala, porque Caim, as atitudes dele eram má. E de Abel, as atitudes dele eram boas. A Bíblia diz aqui em Judas, versículo 11. Ai deles, porque entraram no caminho de Caim. Até hoje, amados, infelizmente, a doutrina, as atitudes de Caim têm permeado a igreja. E você vai continuar tendo as atitudes más ou vai mudar a sua atitude? Quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Amados, em última instância, diga assim, em última instância, o que determina a minha vida são as minhas atitudes. Amém, amados? O que você vai caminhar, aonde você vai caminhar, é as suas atitudes. A sua atitude vai mudar. Eu vi uma frase, amados, de um pastor, e ele falou, não, agora é a conclusão. Ele tomou essa conclusão, tirou essa conclusão.